Termina na próxima quarta-feira a Semana Nacional da Conciliação, que também acontece em todo o estado. Em 5 dias de atividades, o Tribunal de Justiça do Amazonas já superou em valores o mutirão de audiências realizado no ano passado. Até agora, o número de acordos homologados soma pouco mais de 29 milhões de reais em quase 7 mil audiências, mais da metade dos acordos firmados em 2011. Milhares de pessoas aguardam na Justiça a sentença de algum processo, seja ele na vara criminal, da família ou de pequenas causas. Para evitar o acúmulo de processos, o Conselho Nacional de Justiça, por meio dos tribunais de justiça do país, realizam a Semana da Conciliação. Nós esperamos que isso obtenha um grande resultado, que é a diminuição do número de demandas no Poder Judiciário, né? E o principal, a pacificação social. Odair Cordeiro entrou na Justiça contra a empresa Eletrobras Amazonas Energia. Segundo ele, a concessionária de luz fez cobranças indevidas. Depois de alguns minutos de conversa, tudo resolvido. A gente fez esse parcelamento para ele, né, de um valor que estava, no caso, ele não estava condizente com as necessidades dele, e aí a gente abaixou. Ficou uma coisa boa, tanto para o cliente como para a empresa. A empresa conseguiu trazer o cliente em casa para a gente, né, isso é bom. Acredito que foi um resultado justo, tanto para o cliente quanto para o fornecedor. E essa briga, essa parceria que nós tínhamos levando aí desde março para cá, realmente acabou agora, graças à Semana da Conciliação. Mas nem todo mundo aceita a proposta. Não precisava eu me apresentar aqui com a advogada. Não precisa, só tem uma Mas coisa. eu acho o seguinte, doutora, que eu tenho que vir com a advogada. Eu acho sim, sabe por quê? Eu estou lhe falando, deixa eu só explicar. Nesse caso, a negociação é adiada. Geralmente são as empresas que não trazem propostas, ou as partes não aceitam as propostas formuladas por elas, né? E nesse caso é redesignada a audiência para uma próxima para instruir. Quem não consegue resolver o problema no PROCON é encaminhado para esse andar na 2ª Vara da Justiça Especial Cível. Por aqui passam processos de diversos segmentos que envolvem a relação de consumo. E na Semana da Conciliação, a maior demanda vem daqui. Hoje as empresas mais demandadas são as concessionárias de serviço público, infelizmente, né? As empresas concessionárias de energia, de água, são as mais demandadas. Mas aqui a gente recebe toda a ordem de demandas, toda a ordem de relação de consumo. Esse juizado aqui, especificamente, ele só recebe relação de consumo. No ano passado, cerca de 15 mil audiências foram realizadas. Dessas, 11.400 tiveram acordo. Esse ano, 26 mil audiências foram solicitadas em todo o Amazonas. Até o dia 14 de novembro, a Justiça pretende realizar o maior número de acordos possíveis. Essa é a 7ª edição da Semana Nacional de Conciliação. Em cada edição, o número de audiências designadas e acordos efetivados, ele cresce. Esperamos que nesta edição, realmente a gente obtenha um grande resultado. Desde hoje cedo, uma parte da Avenida Rodrigo Otávio está interditada. Por isso, os motoristas que passam pelo local devem ficar atentos para usar caminhos alternativos, pois a interdição segue até o dia 20 de dezembro. A interdição está no retorno que liga a Avenida Rodrigo Otávio à Rua Manaus 2000, na zona sul da capital. Os motoristas devem usar a Bola da Suframa como alternativa para seguir viagem para o bairro Educandos. A mudança é graças à construção de um viaduto no local. De acordo com Manaus Trans, ao longo da interdição, agentes de trânsito vão ajudar a orientar os motoristas. Voltou a chover forte esta tarde aqui na capital. Agora é hora de conferir como fica o tempo nesta terça-feira. Os detalhes no mapa. O tempo fica encoberto e com previsão de chuva nesta terça-feira em Itapiranga. As temperaturas variam entre 24 e 35 graus. Mesma previsão para Barcelos, que terá mínima de 23 e a máxima poderá chegar aos 36 graus. Na capital, o sol aparece entre nuvens, mas também há previsão de chuva isolada. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. A Universidade do Estado do Amazonas divulga logo mais às 8 da noite o gabarito das provas do vestibular realizado neste fim de semana. Este ano, 49 mil candidatos disputam uma das 3.569 vagas oferecidas pela universidade para 2013, nos 62 municípios do estado. As provas foram divididas em 2 dias,
no sábado e no domingo. O curso de medicina foi um dos mais concorridos, apesar do temporal de domingo que provocou queda de energia em algumas escolas. O vestibular foi tranquilo, com exceção para os candidatos que chegaram atrasados e não puderam realizar as provas, já que os portões fecharam 10 minutos antes. O resultado oficial para os aprovados será divulgado na primeira semana de janeiro do ano que vem. E depois do vestibular, hoje mais de 15 mil candidatos também disputam uma vaga na UEA por meio do SIS, o Sistema de Ingresso Seriado. As provas, que começaram à 1 da tarde, terminam daqui a pouco, às 6 horas. Por meio do SIS, os estudantes são avaliados com provas anuais em uma das 3 séries do ensino médio. Agora, atenção aos pescadores. A partir da próxima quinta-feira, a pesca vai ser proibida no estado e, para não ficar sem a renda, quem depende da pesca deve solicitar o seguro-defeso. As informações com a repórter Tamires Cler. O período do defeso das principais espécies de peixes amazônicos começa agora no dia 15 de novembro. A partir dessa data está proibida a pesca dessas espécies. Vou conversar agora com a Nonata Lopes, gerente de controle de pesca do IPAAM. Qual a importância desse período? A importância desse período é porque é o período reprodutivo dos peixes. Então, para segurar os estoques pesqueiros, a oferta de peixe que tem na natureza, é super importante que esse período seja respeitado, que não pesque durante o defeso, que começa de 15 de novembro e vai até 15 de março. Mesmo assim, os pescadores eles não vão ser prejudicados, eles têm direito ao seguro-defeso. Como é que eles podem ter acesso a esse benefício? Bom, além da carteirinha que eles têm de pescador, né, que é expedido pelo Ministério da Pesca, e também junto ao Ministério do Trabalho, eles solicitam o seguro-defeso. Então, ele recebe 4 salários mínimos, equivalente aos 4 meses que vão ficar sem pescar essas espécies. Vale até ressaltar que as outras espécies, com exceção também do tambaqui e do pirarucu, continuam podendo ser capturadas. E quais são as espécies? Matrinchã, mapará, sardinha, aruanã, pacu e pirapitinga. São as espécies que entram no defeso dia 15 de novembro. E o consumidor, como é que ele pode ter certeza que o peixe que ele está comprando está legalizado? Bom, ele tem que verificar se esse peixe tem uma guia. Se a pessoa disser que é de cativeiro, de criação de peixe, é uma guia do Ministério da Pesca. E se for capturado na natureza antes de 15 de novembro, o feirante, o pescador, ele fez uma declaração de estoque no IBAMA, que deve ser feita até o 2º dia útil após o período do defeso. Tá certo, muito obrigada. E o pescador que for pego com pesca ilegal pode levar uma multa que varia de 700 a 100 mil reais. Tamires Cler para o Band Cidade. No próximo bloco do Band Cidade, Maratoninha da Floresta reuniu 1000 pequenos atletas neste fim de semana na Vila Olímpica, aqui na capital. E veja também, uma pesquisa revela que mais da metade dos casais do Amazonas vivem juntos sem oficializar a união.